essa live que para mim é muito importante. Por quê? Porque não é que eu sou multimilionário. Se você está aqui nessa live achando que eu sou multimilionário, eu não sou multimilionário, não. Mas eu cresci umas 4, 5, 6 vezes mais na minha vida em tempo recorde. E eu fui um cara assim bem com bastante dificuldades financeiras e bastante dificuldades emocionais. Mas desde criança mesmo, assim, 12, 13 anos, talvez até antes, eu já ouvia sobre a lei da atração, eu já lia sobre a lei da atração e eu já me interessava muito por isso, né? Porque principalmente quando você vem de uma situação onde tudo é desagradável para você, você quer alguma coisa milagrosa para te tirar dessa situação, não é mesmo? Você quer um cheque do universo, né? Quem leu O Segredo, né, se depara com alguns exemplos nesse sentido. E vamos lá. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês, e eu vou explicar isso no decorrer do vídeo, é: você não precisa ativar a lei da atração. Curioso, não? A lei da atração, como todas as leis, ela está sempre em funcionamento. A questão é como manipular a lei da atração para você começar a atrair tudo que você quer. E, ao mesmo tempo que ela é uma coisa mágica, mirabolante, ela também não é, né? Porque se ela é uma lei natural, ela é natural. E tudo que é mágico, mirabolante, ou é porque nós não conhecemos, e por não conhecer não dominamos, ou é porque não conhecemos. Porque a maioria das coisas são naturais e nós não sabemos. Então eu vou contar um pouquinho aqui, né, da minha história e de como que eu cheguei a entender um pouco melhor sobre essa lei da atração e eu vou conseguindo atrair e realizar cada vez mais coisas na minha vida em todos os aspectos, né, de uma forma progressiva, que é o que eu quero ajudar vocês a vocês fazerem também, né? Quando eu era criança, eu era uma criança estranha. Eu tinha uma vontade muito grande de aprender sobre tudo. Eu me interessei muito sobre filosofia, eu já comecei lendo coisas sobre filosofia, eu comecei me destacando na escola desde o pré, na primeira série, né? Eu fiz provas para pular de série, mas não, eu passei e não permitiram que eu pulasse, isso aconteceu 2 vezes, né? E num determinado tempo, por eu ser uma criança que sempre gostei de aprender, eu já cheguei um pouco acelerado no processo da escola, e eu percebia que a escola não tinha desafios para mim, mas eu tinha um desafio emocional, né, que eu não identificava ainda, porque eu estava ali naquela fase de mapear o que está acontecendo ao meu redor ali, né, e não gostar de várias coisas que estavam acontecendo. Nós vamos elaborando umas perspectivas e visões de mundo acerca do que nós observamos, do que nós vamos ouvindo, escutando, né? Grande Osvaldo, Mago Mestre, meu querido, um abraço especial para você. E através dessas experiências, eu constatava que as coisas para mim eram ruins e que eu não merecia coisas boas, né? Então eu fui criando ali e lapidando uma realidade nesse sentido. Quando eu cheguei lá por essa fase aí dos 11, 12, 13 anos, eu me envolvi com o espiritismo, né? Porque eu tive uma questão, né? A minha família era católica e me obrigava a fazer a primeira comunhão. Deixa eu beber uma aguinha na minha canequinha especial. Hum. E eu não aceitava aquilo, porque uma coisa é você observar os fatos concretos que acontecem na sua vida, que você não pode ter muita, como fala assim, você não pode pensar muito sobre algo que acabou de acontecer concreto, não tem como você contestar aquilo. Mas o que eu aprendia quando eu estava na igreja, eu contestava totalmente, porque eram ideias totalmente opostas, né, sobre Deus, sobre a nossa história, etc. E por esse motivo, eu acabei é, convencendo ali a minha mãe, né, a me libertar dessa obrigação de ir para a igreja, porque eu tive uma conversa com o padre na hora de fazer a confissão para a primeira comunhão, e basicamente o padre
não conseguiu me responder qual que era o real motivo e a real necessidade de eu estar ali. Porque tudo que eu perguntava para ele, eu poderia fazer em casa. Então eu perguntei para ele se eu precisava ir para a igreja para me salvar, ele falou que não. Eu perguntei se eu podia me confessar em casa e eu poderia ser salvo pela confissão, ele disse que sim. Eu perguntei para ele se, caso eu não fosse na igreja, mas rezasse em casa, né, conversasse com Deus em casa, se estava tudo bem, se eu poderia ir para o céu, ele disse que sim. Eu perguntei, então o que eu estou fazendo aqui? Ele não conseguia me responder, né? Isso uma criança de 11 anos aí. Então, a minha mãe ficou preocupada, tal, me convenceu aí no espiritismo, e aí a minha visão se ampliou, porque basicamente o que eu aprendia lá, eu já tinha de ideias na minha mente. E através dessa coisa da espiritualidade, eu descobri caras como Deepak Chopra, Joe Dispenza, Greg Baden. Eu tive a sorte de, logo cedo na escola também, assistir aquele filme sobre física quântica, que é bem, vamos dizer assim, né? É bem comum já, a maioria das pessoas conhecem que é Quem Somos Nós, e aquilo despertou o meu interesse sobre a física quântica. Boa noite, Suzana Mendonça, seja bem-vinda. Acabamos de começar. Isso começou a despertar meu interesse. E aí eu entrei em contato com as ideias do segredo, dessa coisa de energia, de manipular, né, as leis do universo, pedindo, né, solicitando que o universo me ajudasse, e comecei a pedir, a solicitar, e nossa, eu quero resolver isso, eu quero aquilo, e nada acontecia. E era impressionante, porque a essa altura eu já tinha me certificado pelas experiências que eu tinha, que todas as pessoas à minha volta tinham direito a ter coisas melhores do que eu. E então eu já acreditava que para mim isso não era possível. Então eu só poderia pedir, né, para que eu tivesse essa realidade modificada. Então eu comecei a pedir, fazer carta para o universo e tentava acreditar com todas as forças que as coisas iriam acontecer, né? Mas nada acontecia. E aí, quando eu fiz mais ou menos uns 19 anos, eu descobri que eu estava em depressão, e eu tive uma catarse na minha vida e entrei numa depressão ainda mais profunda, né? Eu tive um problema familiar, acabei saindo de casa, né? Fui morar com amigos aí, né? Se não fosse eles, eu tinha talvez morado na rua. E foi um processo assim muito forte para mim. E nesse processo eu conheci Dakla. E Dakla, para quem não conhece, para mim foi uma verdadeira escola de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, que trouxe para mim uma série de respostas para um monte de coisas que o Espiritismo não respondia, né? Algumas ele tentava responder, mas para mim não encaixava ali de jeito nenhum. Eu sempre tive uma personalidade de muita sinceridade com as coisas que eu pensava, que eu sentia, né? Desde criança, minha mãe me educou assim, minha mãe sempre me ensinou a pensar, nunca me deu uma resposta pronta na vida que não fosse sim ou não, né? Então, era muito difícil conviver comigo se você não tem uma justificativa real, né? Se você está naquela coisa de é porque é, isso não me convencia. Então, não interessava se você era meu pai, se você era minha mãe, se você era o presidente do centro, eu ia bater de frente com você e você teria que me convencer, né, para eu aceitar determinadas situações. E eu passei por muito tempo questionando essas coisas no espiritismo e questionando também essas questões, né, de por que a lei da atração não funcionava, meu Deus. Eu cansava de ouvir os mesmos caras, né, os gurus aí da lei da atração, falava, gente, não é possível. Mas ao mesmo tempo, eu experimentava alguns lampejos assim em relação a isso na minha vida. E um dos primeiros lampejos assim bem recentes não, bem antigos que eu me lembro, foi uma vez que os meus amigos iriam acampar e eu nunca tinha acampado. Eu era uma pessoa pobrinha assim, né? Nunca tinha acampado e eu queria muito acampar. E na época o acampamento de, sei lá, 3, 4 dias era R$ 20. Eu só precisava de R$ 20. E eu não conseguia R$ 20.
E eu comecei a ficar triste quando a data do acampamento foi chegando. E, poxa, todo mundo ia, minha namorada da época ia e eu não podia ir. E aí eu lembro de ir, minha mãe me mandou à padaria, minha avó, sei lá, me mandou ir à padaria. Eu morava assim, sei lá, 300 metros da padaria. Eu tinha que passar por um campo de futebol, daqueles de lama lá, de barro, né? E eu lembro que eu fui pensando assim, puxa vida, como eu queria ir. Cara, eu quero ir, eu quero ir. E eu sei que eu vou. De alguma forma eu vou. Eu saí de um estado de pedir, na época eu pedia para Deus, para Jesus, né? Puxa vida. Eu saí desse estado e comecei e coloquei na minha cabeça que eu ia. De algum jeito eu iria para esse acampamento que ia acontecer no dia seguinte. E aí eu fui andando para a padaria, fui lá, comprei o pão. E quando eu voltei, eu achei uma coisa estranha no chão. Quando eu olhei, era exatamente R$ 20. Eu olhava para o céu e falava assim: caramba, está funcionando essa lei da atração? Meu Deus, como que pode um negócio desse? Mas eu não pedi, eu falei que eu queria, só que eu ainda era muito imaturo, eu não conseguia entender e encaixar as peças do que como realmente essa coisa funcionava. E aí eu falei com os meus amigos de última hora e consegui ir para o acampamento, foi uma coisa muito legal. Agora, voltando nesse loop temporal, quando eu já tinha lá, depois dessa catarse, aconteceu na minha vida, eu comecei a trabalhar, conheci daquela pesquisa, já estava fazendo faculdade na época, era o Projeto Portal, e pasmem, eu não acreditava, eu entrei lá para provar que era tudo mentira, mas mesmo o chatão aqui teve ali, né, o seu eguinho dobrado, mediante a todas as experiências que eu comecei a ter logo de começo, né, logo nas primeiras viagens. E, inclusive, a minha primeira viagem, ela também teve uma participação dessa lei da atração. Eu me lembro que eu pagava minha faculdade, eu pagava todos os meus custos, assim, né, e eu morava com a família desse amigo, que eu considero minha família também, eu considero meu irmão até hoje. E assim, eu não pagava comida, aluguel nem nada, mas eu pagava minha faculdade, eu pagava meus livros, eu pagava tudo que precisava em relação à minha própria educação. E me sobravam R$ 4. E eu fiz todo o processo, que na época você tinha um processo para você se associar à instituição, e logo no final desse processo eu fiquei sabendo que haveria uma viagem. E eu pensei, ok, eu queria muito ir lá para eu provar que esse troço é mentira, mas eu não tenho condições financeiras para fazer isso. Eu lembro que na época eu conversei com a coordenadora do núcleo, né, da minha cidade natal, na época, que é Brasília, e ela me falou assim: se você realmente quiser, você vai conseguir nessa viagem. E aí eu pensei, nossa, mas eu não faço ideia de como. Ela falou: você pode pedir, você pode mentalizar, se você realmente quiser, esse processo vai acontecer. Só que eu quero que vocês entendam uma coisa. Até então, a minha referência de tudo era uma referência muito depressiva, de que as coisas nunca poderiam acontecer para mim, de que eu não merecia nada, eu sentia muita culpa, muito ressentimento, muita raiva de tudo, né? Embora eu fosse uma pessoa externamente alegre, as pessoas se sentiam muito confortáveis na minha presença, mas internamente eu tinha muitos desses sentimentos ali e dessas visões de mundo é, de forma interiorizada dentro de mim, né? O que a gente chama de crenças aí, né? Bem bagunçado. E eu lembro que ela falou isso e eu fiquei assim, sei. E aí eu tinha acabado de mudar de estágio, eu tinha passado por um período onde eu fazia 2 estágios. Um estágio eu fazia das 7 da noite da sexta até as 7 da manhã do sábado. Não, das 7 da noite do sábado até as 7 da manhã do domingo, e das 7 da noite do domingo até as 7 da manhã de segunda. E eu saía desse estágio segunda-feira e começava um outro estágio na Universidade Federal que eu tinha acabado de começar a fazer, sei lá, menos de um mês. E aí eu fiquei com isso na cabeça. Eu falei, eu quero ir lá. Porque eu não acreditava, eu achava tudo muito absurdo. Eu falei, não, eu tenho que comprovar esse negócio.
Porque como que eu li e aprendi tanta coisa na minha vida e esses caras vêm com essas ideias malucas aí? Não, 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 tem que ir. Então eu gerei uma vontade muito forte de ir nesse negócio. E eu me lembro que eu falei, que eu pensei assim, eu já sei que pedir para Deus não adianta, porque a vida inteira eu pedi e nunca tive. Então eu quero, não sei como vai acontecer, mas eu quero. E aí eu cheguei e falei assim, o primeiro passo para eu conseguir o que eu quero é já eliminar algumas etapas. Então eu cheguei para minha chefe e pedir, chefe, eu vou precisar de uns dias aí, porque eu quero ir num retiro religioso. Como que eu ia explicar para ela onde que eu ia, né? Eu quero ir num retiro religioso. Você me deixa sair mais cedo na sexta-feira da semana que vem e chegar mais tarde na segunda-feira? Oh, claro. Aí eu, como que é esse retiro? Eu falei, ah, não, é um camping e tal. Você tem barraca? Aí eu pensei, puxa, não tenho barraca, preciso resolver essa história da barraca também. E respondi, não, eu não tenho barraca, mas eu vou dar um jeito. É beleza, ela falou, por mim tudo bem, você pergunta para outra chefa, se ela liberar, tá liberado. Falei, beleza. Quando eu cheguei no trabalho no outro dia, ela me deu duas notícias. A primeira, que ela tinha comprado uma barraca para mim. Falei, gente, essa mulher mal me conhece. Eu tenho poucos dias aqui de trabalho. E a segunda foi que a chefa que era acima dela queria falar comigo. E eu vou falar para vocês um negócio muito curioso, porque isso é muito verdade. Mas vocês vão entender os mecanismos disso no decorrer dessa live. Quando eu cheguei lá, ela tava com uma cara brava, assim. Eu falei, pronto, fiz besteira, já comecei a pedir para chegar atrasado, sair mais cedo, já vou tomar logo uma bronca. E como eu sou estagiário, né, vão me mandar embora. Aí ela falou assim para mim: você sabe que aqui as pessoas que trabalham bem são beneficiadas, né? Eu falei, não, não sei, eu sei, não sei. Por quê? Não, porque você é um cara que trabalha muito bem e você vai receber uma bonificação. Aí eu falei, sério? Ela, sério. Você vai receber uma bonificação no valor de X reais a partir de hoje e ela vai se repetir em todos os meses enquanto você apresentar um bom trabalho. Quanto que era o valor da bonificação? Era exatamente o valor fechado da viagem. E aí eu falei, puxa vida, cara, eu tenho que ir nesse negócio, porque não é possível, não. Tem alguma coisa acontecendo, algo está me direcionando para que eu faça isso, porque não é possível que eu quis e a coisa aconteceu. E aí eu fui surpreendido nesse mesmo dia que eu teria uma prova na faculdade na sexta e no sábado, que era justo na época da viagem. Eu falei, pronto, aí tá vendo? Começou a dar certo, já começou a dar errado de novo. É o normal da vida. Só que eu falei, não. Eu falei que eu vou, e nem que eu mate essa prova e depois recupere depois. Eu vou porque vou e tá pronto. E aí eu falei com a coordenadora, ela falou, então eu vou arrumar uma pessoa para levar você na sexta-feira à noite. Uma pessoa que vai te dar carona, que deva ir nesse dia e vai te dar carona também. Eu falei, pronto, então só falta isso. Eu descobri que essa carona ia acontecer, acho que na quinta-feira à noite. E na quinta-feira à noite, eu estudava à noite, eu descobri que não teria prova nem na sexta, nem no sábado. Falei, ó, tá tudo encaixado. E aí eu fui, né, tive experiências maravilhosas, foi um processo, assim, que me proporcionou uma transformação tão grande que eu sentia que aquele cara que foi construído até ali estava se extinguindo, estava desaparecendo da face da Terra, né? De tamanho a transformar, tamanho de tanto que foi disruptivo a experiência para mim, porque eu tive contato com coisas que eu já tinha ouvido falar, né? Que eu até acreditava, mas que eu nunca tinha visto na prática, né? E foi uma coisa muito interessante, mas depois eu posso falar sobre isso. E nesse universo, você começa a conhecer pessoas que fazem leituras energéticas sobre você, que fazem trabalhos energéticos sobre você, que colocam esse conhecimento que até então eu tinha bem teórico, assim, na prática, na realidade. E eu comecei a fazer treinamentos para isso. E um dos meus objetivos era prosperar, porque como eu me identifiquei muito com a filosofia da instituição, é, e a vida inteira eu tive problema financeiro, né? Mas na época da faculdade eu gerenciava um grupo que nós fazíamos encontros e caridade e coisas nesse sentido. Olá, Jovita, terapia do amor, grande terapeuta
do coração de Portugal. Orem, boa noite para você, quer dizer, boa madrugada, que aí já é madrugada, né? Começou tem pouco tempo, tá?